Olá, meus irmãos, meus amigos, com os corações saudosos, aqui estamos nós para darmos início a mais uma reunião virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, nessa data para nós muito especial. E é com alegria que hoje teremos conosco aqui a nossa querida irmã, como costumamos dizer de forma carinhosa, prata da casa, a nossa irmã Silvia Pinho, para falar sobre um tema muito adequado para esse dia. Os espíritas temem a morte? O que será que a nossa irmã preparou para nós nessa tarde? Mas antes de ouvi-la, vamos nesse momento nos envolver com a espiritualidade amiga da nossa casa, elevando a Deus, nosso Pai, o nosso pensamento e orar. Senhor Jesus, Deus Pai de amor e bondade, aqui nos encontramos para mais uma reunião dessa nossa casa tão querida. Cada encontro se reveste para nós de profunda significação. E hoje, em especial, quando lembramos daqueles nossos entes que já partiram, que se encontram nesse momento na verdadeira vida, queremos dirigir a eles o nosso preito de gratidão por tudo que fizeram por nós. Que recebam o carinho dos nossos corações, que sintam-se abraçados por todos nós que aqui aguardamos o momento do retorno. Obrigada, Senhor, pelas claridades que a doutrina espírita nos traz para compreender os fatos da vida. Obrigada pelo teu evangelho, que é farol seguro a nos orientar a caminhada. Que tenhamos momentos de paz, de envolvimento e de esclarecimentos acerca de tema tão relevante para todos nós. Que estejamos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor e que essas vibrações alcancem outros corações sofridos pelo momento difícil por que passamos. Damos graças a Ti, Senhor, e que assim seja. É com muita alegria que nos encontramos aqui hoje, nesse ambiente virtual do nosso amado Grupo Francisco de Assis, para algumas reflexões acerca de um tema que é muito importante em nossas vidas. A Marta me propôs um tema que na realidade é uma pergunta. O espírita tem medo da morte? Então nós vamos aqui fazer algumas reflexões para tentarmos responder a essa pergunta. Eu começo querendo lembrar com todos vocês uma passagem belíssima que está descrita no Evangelho de João, que é aquela que nos conta que na manhã de domingo, após a crucificação do Mestre, Maria de Magdala, juntamente com 2 outras mulheres, subiram o Monte do Sepulcro, levando óleos, especiarias aromáticas para aplicar no corpo do Mestre, como era o costume da época. Em lá chegando, as mulheres se admiraram, porque a pedra estava removida e ao entrarem no túmulo, o túmulo estava vazio. É quando então aparece um mensageiro. E este mensageiro, segundo o relato de João, vestido de alva túnica, pergunta-lhes: por que buscais entre os mortos o vivente? Vejam que pergunta linda. Por que buscais entre os mortos o vivente? E as mulheres se admiram com aquela fala do anjo. Narra então o evangelista que Maria fica só. As outras mulheres certamente desceram o monte e Maria fica só, chorando.
no jardim que havia à porta do sepulcro. E ela está ali, perdida em seus pensamentos, sentindo a dor pela partida do seu mestre tão amado, quando de repente ela sente uma brisa perfumada passar por ela. E ela ouve uma voz que vem de trás. E a voz lhe pergunta: mulher, por que choras? E ela, julgando ser o jardineiro, ela lhe responde: porque levaram o corpo do meu rabi e não sei onde o puseram. É quando ela escuta aquela voz que naquele momento se torna inconfundível dizer: Maria. Ela vira-se e encontra diante dos seus olhos o Mestre Jesus, que ali estava em corpo fluídico, diante dela. Ela então corre para ele, tem vontade de abraçá-lo. E ele diz: não me toques, Maria, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai e diz aos meus irmãos que eu vivo. E ela então desce com a alma em festa. Ela desce correndo a montanha do sepulcro para falar aos apóstolos a visão que ela havia tido, para falar que aquele mestre, aquele rabi tão amado, esteve com ela, estava vivo. Ah, meus irmãos, Jesus, quando aparece a Maria de Magdala, ele veio dar-nos a todos a mais absoluta certeza de que a morte não existe. A morte tal qual os homens foram acostumados a pensar, a entender, a morte como fim de tudo, a morte como aniquilamento, não existe. A morte é apenas passagem. A morte é transformação. Perece sim o nosso corpo físico, mas o espírito imortal que somos, a nossa individualidade, permanece e prossegue. Prossegue numa vida muito mais pujante. Prossegue numa vida verdadeira. Numa vida onde ela vai continuar o seu aprendizado, a sua evolução, onde ela vai rever os seus amores. Então a nossa individualidade, o nosso espírito, o ser imortal que nós somos, este não perece. E é o nosso Mestre Jesus que vem nos provar de maneira inconfundível que não há morte. Passado mais de 1800 anos depois da vinda de Jesus, é a doutrina espírita, através da voz dos espíritos, que vem nos dizer que a morte não existe. Só que desta vez são os próprios espíritos que, segundo Allan Kardec, nada mais é do que a alma, daqueles que um dia viveram na Terra. Então são os próprios homens que um dia viveram na Terra, estiveram encarnados como nós, passaram pelos mesmos sofrimentos, pelos mesmos tipos de dores, de obstáculos, de preocupações. São eles que, através da mediunidade, vêm nos dizer que estão vivos, vêm nos dizer que prosseguem, vêm nos dizer que a vida continua, que a vida é perene. Ora, nós mergulhamos na matéria, ora nos liberamos da matéria e retornamos ao plano espiritual, a pátria verdadeira de todos nós,
de toda a humanidade. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Imaginemos uma linha e imaginemos o espírito imortal que somos, que mergulha no mundo físico e aqui permanece por um tempo mais ou menos longo, faz os seus aprendizados e retorna para o mundo espiritual. Para, depois de um tempo na erraticidade, que é como chamamos esse período entre uma encarnação e outra, então depois de um tempo na erraticidade, esse espírito novamente vai mergulhar na matéria, se apropriando de um corpo físico para continuar o seu processo evolutivo. Nós não somos de carne e osso. Enganam-se os que assim dizem. Muitas pessoas assim se referem, né? Sou de carne e osso. Nós não somos de carne e osso. Nós estamos momentaneamente revestindo um corpo material. Sim, de carne e osso. Mas não somos carne e osso. Somos espíritos. A nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual. E se assim é, por que o medo de morrer? Se a morte, como dizem muitos, e tem razão, é a única certeza que se tem na vida, que certeza nós podemos ter do dia de amanhã? Que certeza podemos ter daqui a 2 horas, o que vai nos acontecer? Ou aos nossos amores, aqueles a quem amamos? Então, com muita razão, diz-se aqui na Terra, né? A única certeza da vida é a morte. Então, por que, se esta é a única certeza, por que, se nós como espíritos imortais já morremos e renascemos várias vezes, ninguém está aqui nesse momento em primeira encarnação? Então, se isso já vem se repetindo, esse morrer e renascer há séculos, por que ainda tantas pessoas conservam o temor da morte? Porque este medo, dizem-nos os estudiosos e também os espíritos nos explicam, que este medo é um medo atávico, é um medo que trazemos de longas épocas, de longas datas, desde o homem primitivo. A morte era algo que assustava. Mas se a morte era algo que assustava, também, desde o homem primitivo, havia o intercâmbio entre os espíritos desencarnados e os que aqui ficaram. Há registros de pinturas rupestres em que se mostra homens, fogueira e uma espécie de vulto acima da fogueira, que os estudiosos interpretaram ser espíritos que aqueles homens, por certo, viam quando se reuniam em volta da fogueira. Por quê? Porque este intercâmbio, esta fraternidade do mundo espiritual com o mundo material sempre existiu. E graças a Deus, para a nossa felicidade, esse intercâmbio sempre existiu. Ele foi de todas as épocas. Ainda antes que houvesse, né, este nome espiritismo, antes que Allan Kardec se debruçasse a estudar os fenômenos que estavam acontecendo, sempre houve. Os fenômenos de intercâmbio sempre existiram. Então, nós trazemos esse medo, que é um medo, por certo, natural, porque é o medo do desconhecido. Todo mundo tem medo daquilo que não conhece. E apesar de nós já termos desencarnado muitas vezes, nós sabemos que ao entrar na matéria, ao mergulhar no corpo físico, nós temos o esquecimento. O espírito sofre esse esquecimento das vidas passadas, daquilo que já vivenciou, e sabemos que isto é feito para o nosso bem. Isto é feito
para nosso melhor aprendizado. Então existe o medo do desconhecido. Existe este medo atávico, porque desde os primeiros tempos a morte assustava. A morte era temida. Era temida porque não era compreendida. Na Idade Média, houve um tempo, dizem-nos os estudiosos, em que a morte se tornou um pouco mais naturalizada. Naturalizada no sentido de que não havia hospitais. Então as pessoas morriam em casa, a família ali em volta. Então a morte não era cercada de tanto mistério. A morte não era cercada desse halo de coisa sobrenatural. Porque a pessoa fazia a passagem em casa, deitada na sua cama, cercada pela sua família. Eu li que era comum, nesta época, que a pessoa que estava prestes a partir até desse algumas ordens à família, dividisse bens, uma época em que nem se fazia testamento. Então a pessoa, sentindo que o fim estava próximo, já conversava com a família. E aquilo acontecia dentro de casa. Quem é mais antigo há de se lembrar uma época em que os velórios eram feitos em casa. Os mortos eram velados em casa. As crianças brincando por ali, isso dava uma certa naturalidade. Isso dava uma certa familiaridade com o fenômeno da morte. E o que acontece? Acontece que a partir ali da década de 30, década de 40, começou a dar-se um tratamento diferente para a morte. Não era mais admissível que se morresse em casa. Então, a partir da década de 30, 40, por ali, as pessoas eram enviadas aos hospitais. E ali, muitas vezes, morriam sozinhas. Passavam por essa experiência sem ter a família por perto. Fato que ainda hoje, acontece porque muitas pessoas desencarnam no ambiente frio de uma UTI. Por necessidade, mas é uma experiência que ainda hoje muitos passam sozinhos. Então a morte foi sendo cercada de um certo mistério, foi se desnaturalizando a morte. Houve um tempo em que era costume, inclusive, chamar-se mulheres e pessoas para chorarem aquela pessoa que morreu, As chamadas carpideiras que havia no interior. Então, conforme o tempo foi passando, a relação do homem com a morte foi mudando. Então, se na Idade Média houve um tempo em que a morte tornou-se um pouco mais naturalizada por tudo acontecer em casa, também na Idade Média, e aí ali já para o século XVIII, por volta do século XVIII, houve uma mudança nisso. Por quê? Introduziram-se os rituais fúnebres, as missas, aquelas coisas de corpo presente. Instituiu-se rituais para o enterro, para a inumação dos corpos. Então isso tudo foi dando à morte um aspecto sombrio, um aspecto de temor. Nós precisamos resgatar o olhar com simplicidade para este fenômeno que é, meus irmãos, um fenômeno que faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, nós precisamos nos educar para a morte. Já ouviram falar nesse tema? Educação para a morte. Por quê? Porque nós não podemos passar o tempo que nós estamos passando nesta encarnação ocupados com títulos acadêmicos, ocupados com profissão, com sustento, ocupados com tudo o que a vida nos pede, exige de nós. Sim,
mas nós não podemos passar a encarnação inteira ocupados somente com isto, sem voltarmos um olhar para nós, para o espírito imortal que nós somos. Nós não podemos passar a encarnação inteira sem buscarmos a educação do nosso espírito, a educação moral. A doutrina espírita é uma doutrina educativa por excelência, porque ela propõe justamente essa educação do nosso espírito, educação dos maus pendores. Ela nos mostra que é necessário nos autoconhecermos para então nos transformarmos. E é esta transformação de nós mesmos, é esse trabalho por fazer brilhar a nossa luz, como bem nos falou Jesus, né? Fazer brilhar a vossa luz, convite inesquecível do Mestre no Sermão da Montanha. É neste trabalho que nós vamos preparando para nós um desencarnar tranquilo, que nós vamos preparando para nós uma vida melhor no futuro, no mundo espiritual. Então, por isso, a necessidade da educação para a morte. Porque muitas pessoas vivem como se não fossem morrer. Muitas pessoas nem pensam, não gostam nem de falar em morte. Tamanho pavor. Por que pavor? Se é um fenômeno que faz parte da vida. A vida tem um ciclo. Mas o interessante é que este ciclo nós não sabemos quando vai se completar. Porque pode se completar para nós na velhice, na madureza, na juventude, na infância. Nós não sabemos qual o planejamento para cada um de nós. Nós não sabemos quanto tempo teremos aqui na Terra, nem nós, nem aqueles a quem amamos. Daí a importância, justamente a importância de nos educarmos, de refletirmos, de estudarmos, porque a doutrina espírita, meus irmãos, veio lançar luz sobre esse tema, veio lançar luz. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós refletimos, pensamos no mundo espiritual, mais nós vamos nos tranquilizando. E aí a pergunta, o espírita tem medo da morte? Eu diria, não deveria ter. Mas sim, pode ser que muitos tenham. Porque ainda não fizeram devidamente esse trabalho de educação para este momento. Porque ainda não se debruçaram nas reflexões necessárias, nas leituras necessárias. E porque somos frágeis, somos crianças espirituais. O espírita sabe que há muito a aprender, há muito a evoluir. Não somos seres acabados, somos seres em construção, em constante transformação. Então, eu diria, o espírita não deveria ter medo da morte. Mas é possível que alguns de nós ainda apresente esse temor. Temor pelo que é desconhecido. Às vezes a pessoa diz assim, eu não temo a morte, mas eu temo o processo de morrer. A pessoa não tem medo da morte, mas tem medo do morrer. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão em que Allan Kardec pergunta, questão 154, em que Allan Kardec pergunta assim aos amigos espirituais, a separação da alma e do corpo é dolorosa? E os amigos espirituais respondem, não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente.
Vejam que coisa interessante. Quantas pessoas têm tanto temor e os espíritos vêm informar a Kardec que nós sofremos mais durante a vida, o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. E eles continuam dizendo: os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte tornam-se um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Nós estamos na matéria como pássaros engaiolados ou como pessoas que estão exiladas da sua verdadeira pátria. Então é como dizem os espíritos, é o fim do exílio. A morte é libertação. Leon Denis vai nos dizer no livro Depois da Morte, a morte é um parto. Vejam que coisa linda. Ele nos afirma, a morte é um parto. Da mesma maneira que a morte é um parto e que muitas vezes, enquanto nós aqui choramos e pranteamos por aquele ente querido, aquele amor que se despediu de nós, no mundo espiritual, os afetos, os amores, os antepassados daquele ser querido que se foi, estão felizes, estão em festa para receber aquele amigo que chega. Então vamos olhar desta forma, vida e morte, como um aeroporto, como uma estação de trem. Uns partem, outros chegam. E do mesmo modo que muitas vezes as pessoas têm medo da morte, inclusive os espíritas, a espiritualidade nos conta que no mundo espiritual, quando um espírito tem que reencarnar, ele também fica preocupado, ele também sente medo. Vejam que coisa interessante. E nós aqui sentimos tanta alegria, né? Quando nasce uma criança, aquilo é motivo de alegria, é motivo de festejarmos. Mas esse irmão, ao ter a notícia, ao se preparar para reencarnar, muitas vezes tem medo, assim como nós temos medo de seguir para o mundo espiritual. Então, meus irmãos, vamos ter em mente que a morte é só uma transformação. É uma porta que se abre. É como um pássaro que durante muito tempo esteve ali, preso, e finalmente vai poder alçar voo. Finalmente vai poder partir para a sua verdadeira pátria. Continuando na questão 155, Allan Kardec pergunta: esta separação da alma e do corpo se verifica instantaneamente? Pergunta ele. Essa transição é brusca? Ele quer saber. Há uma linha divisória bem marcada entre vida e morte? Vejam que interessante a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem que não. Não há essa linha divisória bem marcada. Eles dizem não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que subitamente se liberta. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam, não se rompem. Então vejam que não é um processo violento, não é uma violência. Os liames que prendem o espírito ao corpo físico vão se desatando, se afrouxando, soltando devagar. E para isso, nós temos assistência, nós somos assistidos, porque a providência divina que atua o tempo todo
em nosso favor, está atuando também no momento da morte, no momento do desencarne, no momento do retorno do espírito à vida espiritual. A espiritualidade está ali, nos ajudando, nos auxiliando. Então muitos dizem que temem não a morte, mas o processo de morrer. Então nós acabamos de ver aqui as respostas dos espíritos a Kardec, que o corpo sofre muito mais durante a vida que no instante da morte. E que essa ruptura não se dá de maneira brusca, mas sim de maneira suave. Os laços vão sendo desatados lentamente. É claro que esse tempo, o tempo que dura esse desatar dos laços, ele vai variar ao infinito. Quanto mais o espírito é um espírito ligado às coisas materiais, apegado às coisas da terra, mais dificuldade ele vai ter nesse processo de desfazer esses laços. Ao contrário, quanto mais o espírito é um espírito que busca elevar-se, é um espírito que já buscou uma espiritualização, que vem se educando para este momento, o momento da morte. Um espírito que é desapegado das coisas materiais, para ele será muito mais fácil, e mais rápido este processo de afrouxar os laços, desfazer os laços fluídicos que prendem o corpo físico ao espírito. Então, esse tempo, os espíritos dizem que não é uma ruptura brusca, mas esse tempo é um tempo que varia muito de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós. E aí, mais adiante, na questão 165, os espíritos vão dizer que passa-se por um estado de perturbação. Quando se desencarna, não é imediatamente que o espírito se reconhece no mundo dos espíritos, não é imediatamente que o espírito tem consciência daquilo que está acontecendo. Então, esse estágio de perturbação, ele se assemelha a um torpor, ele se assemelha ao que muitas vezes nós sentimos quando somos despertados, quando alguém nos chama e estamos num sono muito profundo. Alguém já deve ter passado por isso. Dormindo num sono muito pesado, alguém chama, a gente acorda meio sem consciência, sem saber direito aonde está. Depois é que a gente vai tomando pé da situação. Então, essa perturbação pode se assemelhar a esse torpor, a um estado de torpor, a um estado de confusão que a gente sente quando experimenta ao voltar, por exemplo, de um sono profundo ou ao despertar de uma anestesia para um processo cirúrgico. Então, é um estado de confusão, de torpor. Nada que nos amedronte, nada que nos faça temer, porque vamos lembrar que todo este estágio de desligamento dos laços, de despertar, de entrar em perturbação, sair da perturbação, nós seremos assistidos. E aí os espíritos dizem: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, ela é cheia de ansiedades e angústias. Isso é comentário de Allan Kardec. Eu falei que os espíritos nos dizem, mas não. É comentário de Allan Kardec, a questão 165 de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec nos esclarece. Acontece a perturbação? Acontece. Mas também o tempo de perturbação ou a forma como vai se processar isso varia de acordo com a nossa compreensão do fenômeno da morte,
varia de acordo com a nossa evolução espiritual. Repare que ele diz que para o homem de bem, essa perturbação não é penosa. Mas para o homem que tem a consciência pesada, que essa consciência não está tranquila, não está pura, esse despertar ou esta perturbação é cheio de ansiedade e cheio de angústia. Nós sabemos, colhemos na exata medida daquilo que plantamos. Então, meus irmãos, vamos pensar na morte, sim, sem temê-la. Mas vamos pensar o seguinte: a melhor maneira de cada um de nós nos prepararmos para este momento que virá, e nós não sabemos quando virá, se daqui a horas, se daqui a anos ou décadas, nós não sabemos. A melhor maneira de nos prepararmos para isso é vivendo bem. É vivendo de forma a termos a consciência tranquila pelo dever bem cumprido. É vivermos fazendo bem, espalhando amor, perdoando, amando. É a melhor maneira de prepararmos uma morte tranquila. É vivendo bem. Existe uma frase que eu gosto muito de um escritor que agora eu não lembro o nome, que diz assim: se foi boa a sua vida, como será má a sua morte? É isto. Quem viveu bem, quem não se furtou ao aprendizado, porque toda a vida de todos nós traz um aprendizado para a gente. É para isso que nós estamos aqui. Só que muitas pessoas querem se furtar a esse aprendizado necessário. Muitas pessoas não aceitam a dor e se revoltam e se queixam e não buscam responder, né, às questões que um dia chegam ao pensamento de todos nós. O porquê da dor? Qual o objetivo da vida? O que eu tenho que aprender com isso? Essa dor que chegou, este problema que me visita, que aprendizado eu tenho a tirar disso? Nós sabemos que somos espíritos imortais. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Toda dor, todo sofrimento, nós próprios é que demos causa. Nesta própria existência ou em existências passadas. Isso nós vamos ler lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Então não reclamemos as aflições que nos chegam, mas perguntemos a nós mesmos: o que eu posso aprender com isso? Qual a melhor forma de lidar com isso? Como eu posso contribuir com meu irmão de jornada? De que maneira eu posso trabalhar para espalhar o bem, para secar lágrimas? Vivemos um momento tão difícil. De que maneira podemos ajudar aos nossos irmãos, ajudar aqueles que sofrem mais do que nós? Um momento de muitas dores, inclusive em razão de muitas vidas ceifadas. Muito luto, muitas pessoas se questionando. Então sejamos nós, com essa ótica que a doutrina espírita nos traz, que nos ajuda a ver a morte com outros olhos, que nos ajuda a compreender a morte como uma transformação, uma passagem para mais vida. Emmanuel diz: pode-se fugir da morte, mas da vida nunca. Então a gente pode querer fugir da morte, mas fugir da vida a gente não foge nunca. Porque mesmo quando a gente encontra a morte, o que nós vamos encontrar depois? Mais vida, mais vida. A doutrina espírita nos traz essa certeza, através da voz de tantos amigos espirituais que vêm nos trazer
essa certeza, que vem nos contar as suas experiências. O livro O Céu e o Inferno, no qual Allan Kardec teve oportunidade, de evocar e de entrevistar tantos espíritos das mais diferentes ordens, espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos que se foram pela via do suicídio. Está ali os relatos de cada um desses irmãos, para que nós possamos ler e refletir e pensar sobre a morte, porque esta educação para a morte começa em pensarmos a respeito desse momento, do qual ninguém se evade, ninguém se evadirá desse momento da morte. Leon Denis diz: toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível no espaço. É isso. Porque essa vida espiritual, nós, ainda encarnados, fazemos parte, tomamos parte dela. Quando dormimos, o nosso espírito se desprende, não completamente como no momento da morte, mas durante o sono, o nosso espírito se desprende e podemos ser levados ao mundo espiritual, a viver experiências, a ter aprendizados, inclusive a rever nossos afetos que já se foram e se encontram no mundo espiritual. Então, no processo, no momento do desencarne, o nosso espírito, que durante todo o tempo aqui na matéria, muitas vezes durante o sono do corpo físico, participou dessa vida espiritual, ele vai unir-se a essa vida. É lá que ele vai viver, é para lá que ele vai se transportar em definitivo. E é uma vida, meus irmãos, com mais alegria, com mais verdade. É uma vida na qual nós seremos convidados, eu diria até forçados, a olhar para nós mesmos. Porque morrer é passar para um nível superior de vida e de consciência. Então, se muitas vezes nós fugimos desse exame de consciência que devemos fazer todos os dias, no mundo espiritual não há como fugir. Porque somos forçados a olhar para nós mesmos. Isto se dá, quer a gente queira, quer não. Esse autoexame, essa consciência dos nossos atos, essa consciência dos nossos erros, dos nossos equívocos, do tempo que foi perdido. Quantos irmãos espirituais vêm nos falar acerca do tempo, o tesouro que nós temos nas mãos enquanto encarnados, que se chama tempo, e que muitas vezes nós malbaratamos esse tesouro, nós deixamos ele escorrer por entre as mãos sem fazer bom uso do tempo. Tudo isso nós analisaremos, tudo isso nós pensaremos, refletiremos quando passarmos pela aduana do túmulo. Seremos convidados a este autoexame. Por isso, mais uma vez eu digo, aqueles que temem a morte, vamos estudar, vamos ler, vamos nos preparar para este momento com tranquilidade. Mas, sobretudo, vamos viver bem o hoje, o agora, porque é vivendo bem essa vida de hoje que nós estaremos nos preparando e preparando para nós um despertar tranquilo após o decesso da matéria. Quero lembrar ainda que, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda no livro Temas da Vida e da Morte, morrer não necessariamente significa desencarnar. Ele nos convida à reflexão de que morrer é deixar o corpo físico. Quando
a vida física se extingue, quando não há mais condição da vida continuar no corpo material, o espírito, forçosamente, é convidado, entre aspas, a deixar o corpo físico. Entretanto, esse espírito amigo vem nos ajudar a refletir que desencarnar é algo ainda mais abrangente que morrer. Quando ele nos diz que espíritos há que morrem, mas não desencarnam. Não desencarnam porque se encontram tão apegados, tão agarrados ainda aos problemas que deixou na Terra, a questão de bens materiais, ou então tão apegados a amores, né? Família, esposo, esposa, que esses espíritos não conseguem efetivamente realizar esse processo de desencarne no sentido de desmaterializar-se. Então é preciso que nesta proposta de educação para a morte, de reflexão, o desapego às coisas da matéria, o desapego também às pessoas que amamos. As pessoas que amamos, nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros, nossos amigos. Quem ama, liberta. E nós precisamos estar com esta reflexão, com esta proposta, né? Se ainda não somos capazes, com esta proposta desse exercício, para que, no momento em que o nosso corpo físico perecer, nós consigamos, além de morrer, desencarnar, no sentido de fato, deixar a carne, deixar a matéria, deixar as coisas da terra, confiando na providência divina. Porque essa providência divina, que atua o tempo todo em nosso favor, com certeza atuará em favor dos nossos entes queridos que ficarão quando nós formos. Tudo se ajeitará, tudo se ajeitará. Então nós temos que ter esta confiança e pensar, né, no desapego, pensar na impermanência da vida e na impermanência das coisas. Nada nos pertence. Somos meros usufrutuários. Usufrutuários não só dos bens materiais que temos, casa, carro, dinheiro, todos os bens materiais, mas somos usufrutuários também do nosso corpo. Um dia seremos chamados a deixá-lo, a devolver, né, este material, esse corpo físico do qual nós nos servimos, o qual nós aprendemos a amar e a respeitar. Temos que respeitar o nosso corpo físico, cuidar bem dele, porque é um instrumento necessário para este nosso aprendizado terreno. Mas nós seremos convidados a deixá-lo. Então é preciso que a gente, neste processo de nos educarmos, tenhamos também o desapego como uma meta a conseguir, atingirmos. Desapego a tudo que é material, desapego às pessoas que amamos e ao nosso corpo físico também. Então aquelas pessoas que são muito preocupadas, né, em excesso, excessivamente preocupadas com o corpo, com a beleza física, com tudo que é efêmero, com tudo que é passageiro. Quando deixamos tudo aqui e passamos pela aduana do túmulo, não vai ser levado em conta a posse material, não vai ser levado em conta os títulos que nós conseguimos amealhar, mas será levado em conta o amor que nós espalhamos. Será levado em conta o aprendizado que nós realizamos. Será levado em conta aquilo que nós conseguimos superar em nós. Porque, na verdade, a superação é de nós mesmos. Engana-se quem pensa que deve superar o outro. A superação é nossa em relação a nós mesmos.
Então, neste momento que chegará para todos, que nós tenhamos tranquilidade, que nós tenhamos fé, que tenhamos serenidade, sem medo, meus irmãos, sem medo do desencarne, do momento do desencarne, sem medo daquilo que vamos encontrar lá. Por quê? Porque estamos fazendo o nosso melhor. E se não estivermos, vamos fazer por onde? A partir de agora, né? A partir de agora. Vamos fazer por onde nos melhorarmos a cada dia, para começarmos a construir, se é que já não começamos, um futuro melhor, uma vida espiritual melhor para cada um de nós. Então vamos enfrentar este momento sem medo. E este treino do desapego nós podemos começar a fazer desde já. Há tantas pessoas neste momento no nosso país passando fome, tantas pessoas passando frio e necessidades diversas. Então busquemos olhar para nós, olhar para os nossos lares, para tudo que temos, que possuímos, para o supérfluo que está no entorno de muitos de nós, que está dentro dos nossos lares, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar desse tema, o necessário e o supérfluo. Então comecemos a olhar para isso, desapegarmos-nos daquilo que é supérfluo, porque um dia teremos que nos desapegar até mesmo daquilo que consideramos o necessário, o nosso corpo físico. E tudo mais teremos que deixar. Então que a gente possa se preparar para este momento. E vamos pensar mais uma coisa. Se a morte é um medo atávico, se a morte é um medo que acompanha o ser humano desde primitivas eras, pensemos na alegria, na serenidade que nos traz o momento em que nós conseguirmos não temer. Pensem, que maravilha é viver sem temer a morte, entendendo que a morte é um momento natural, é um evento natural, um acontecimento natural para cada um de nós. Fato interessante, o homem é a única criatura que tem consciência da própria morte. Os animais não sabem que um dia vão perecer. O homem sabe. E certa feita, lendo um texto sobre a morte, eu li que os animais, justamente por não terem a consciência da morte, eles, quando estão muito doentes ou quando estão envelhecidos, ou até mesmo num comportamento assim, dentro de uma manada, de uma coletividade, eu li que os animais simplesmente deitam e se entregam, não resistem, eles deitam e esperam a morte. Ainda que com algum sofrimento físico trazido pela doença, mas eles não oferecem resistência a esse momento. O homem que tem consciência da sua finitude, mas que também tem consciência de que é um espírito imortal, tem consciência do Deus que nos criou, que nos ama. O homem, entretanto, teme. E porque teme, posterga, resiste. E vive muitas vezes a vida apavorado pela sombra da morte, que não deve nos apavorar. Mais uma vez, repito, vida e morte são faces de uma mesma coisa, faces da mesma moeda. Mas ainda na morte, o que há é a vida invisível, a vida imperecível, que nós na Terra não conseguimos detectar, mas os espíritos intercambiam conosco em todos os lugares, em toda parte, em todos os momentos. Quem de nós já não pressentiu, num momento de extrema tristeza,
já não pressentiu que chegou junto de nós um amigo que nos disse ao ouvido e nós registramos pelo pensamento palavras de encorajamento? Esse intercâmbio é constante. E uma das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos no Livro dos Espíritos é se nós vamos encontrar no mundo espiritual aqueles que nós amamos. E eles, sem sombra de dúvida, respondem sim. Sim, vamos encontrar aqueles que amamos e que nos antecederam nessa viagem para a pátria maior. Então, esta passagem deve ser tranquila. Esta passagem deve ser repleta de serenidade e nos conduzir a uma alegria que sentiremos, porque aquilo que nós sempre lemos, estudamos, estaremos vivenciando. Se tornará uma certeza vivenciada por nós. A vida que continua sempre. Conta-se que irmão Francisco estava um dia cuidando do jardim. Ele gostava muito de plantas, gostava muito de flores, de rosas. E ele estava então cuidando do jardim quando irmão Leão perguntou: irmão Francisco, se o senhor soubesse que hoje a morte viria lhe visitar, o que o senhor faria? Francisco parou, olhou para o irmão Leão e disse: continuaria limpando o jardim. Vejam que coisa linda. Então, que nós possamos viver a nossa vida com esta compreensão, para que o dia que chegar para nós esta visita inadiável, nós tenhamos a mesma tranquilidade. Que a gente não precise correr para pedir perdão a ninguém, que a gente não precise lamentar porque não fomos prudentes ou porque não agimos isso ou aquilo. Não, vamos viver cada dia com tranquilidade. Cada dia sem desperdiçar as oportunidades de dizer que amamos as pessoas a quem amamos. Sem desperdiçar a oportunidade de pedirmos perdão àqueles aos quais ofendemos, às vezes sem querer magoamos. Não vamos perder a oportunidade de perdoarmos também. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, aconselhou-nos o Mestre. Então não vamos perder, meus irmãos, esta oportunidade. Que nada fique para amanhã, para que o dia que nós recebermos esta visita, nós possamos estar tranquilos, como o irmão Francisco. Continuar ali na nossa tarefa diária, continuar limpando o nosso jardim e não sermos surpreendidos negativamente, mas sim positivamente. Sejamos surpreendidos positivamente, retornando para a vida espiritual, retornando para amores que deixamos lá e que reencontraremos. Muita paz ao nosso coração. Para encerrar, a Marta me pediu que lesse uma poesia. E quando eu estava pensando em que poesia e lendo, eu me lembrei da oração atribuída a Francisco de Assis, que é uma poesia. Então vamos juntos dizer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz, meus irmãos.